Mas, enfim, então, pessoal, agora de forma oficial, muito boa noite a todos. Queria dizer que é uma alegria dupla, né, de tê-los vocês todos aqui de novo, né, em mais uma aula do nosso curso. E hoje, né, de forma até mais diferenciada, a Sabrina conosco, professora na aula de hoje e na próxima aula, na aula de amanhã também. Vou fazer uma brevíssima apresentação da Sabrina, ainda que dispense, né, porque é uma profissional, uma advogada, uma acadêmica, assim, e administradora judicial também, de muito destaque na matéria concursal em sentido amplo. A Sabrina, que fez a graduação dela lá na Federal do Paraná, ela é paranaense, né, está baseada em Curitiba, mas fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, sempre pesquisando a matéria de recuperação judicial, de falência, com dissertação em teoria do estabelecimento, né, dentro da ideia de questão de alienação do estabelecimento dentro de contexto de recuperação judicial, acho que de falência também, um livrinho amarelo, super famoso na nossa área, publicado pela Quartier Latam. Depois pesquisou, acho que foi falência transnacional, Sabrina, no doutorado, insolvência transnacional no doutorado, né, um capítulo da nossa lei que foi inserido pela reforma de 2020. E eu conheci a Sabrina na época do meu doutorado. A Sabrina era mestranda, a gente viveu junto em São Paulo, né, Sabrina? Dividimos o mesmo hotel por muito tempo, frequentamos a mesma turma, enfim, as aulas, enfim, formamos amizade, uma amizade que já dura aí uns 13, 14 anos, né, desde então. E aí a Sabrina, como é uma grande especialista na matéria, e a gente que está organizando o curso, quando está buscando grandes nomes do direito da insolvência brasileiro, sempre pensa na Sabrina para qualquer matéria da Lei 11.101. Então, hoje ela vai dar para vocês a parte de sujeição de créditos ao regime da recuperação judicial, mas poderia dar qualquer parte da matéria, porque ela entende de tudo. Então, vocês podem perguntar absolutamente qualquer coisa para ela. E vocês podem ir perguntando, não sei se a Sabrina prefere que o pessoal vá mandando no chat, também tu vai olhando ali, ou se espera mais para o final, depois tu sinaliza para eles como é que tu prefere a interação. E sem mais delongas, né, essa é a Sabrina, essa é a turma, a palavra está contigo. Obrigada, João. Eu quero deixar todos vocês bem à vontade para me interromper. Eu vou compartilhar aqui os slides, então eu não sei se para mim vai ficar aparecendo o chat. Então, quem tiver com o microfone, pode abrir o microfone, me interromper. O objetivo é que seja um diálogo, até para que eu também aprenda com a experiência de vocês. Temos profissionais, como o João estava descrevendo no início, né, de diferentes expertises, então acho que isso é enriquecedor. Quem preferir não usar o chat, eventualmente não abrir o microfone, eventualmente mandar ali no chat. Se eu não ver, por favor, chamem a minha atenção, para eu não deixar passar nenhuma questão. Tá? Eu vou ver aqui se eu estou fazendo certo esse compartilhamento. Porque agora eu não vou... Só aproveitar para fazer só mais te passar um recadinho, né? Porque eu sei que depois você não vai olhar o WhatsApp quando começar a aula, só porque, como tu sabe, eu estou aqui no Espírito Santo, né? E eu estou fazendo a abertura da aula, e daqui a uma meia hora eu vou sair para um compromisso, tá? Mas eu fiz questão de fazer essa abertura aí e vou acompanhar pelo tempo que for possível, tá? Não, fica tranquilo, eu sei que você está em missão oficial, então também é justo que você descanse, além dos compromissos que você tem depois, tá? Então não se obrigue. Eu vou só ver aqui qual que é a melhor forma de eu compartilhar, para ver se eu consigo ver vocês, que fica melhor. Eu sempre me bato aqui, vamos ver. Ver se eu consigo abrir no Google. Enquanto eu tento organizar aqui, então, como o João falou, as duas aulas que eu vou dar, né, essa semana, hoje e amanhã, são sobre sujeição, e o que me obriga, obviamente, a passar pelo que a lei diz, né, mas eu não quero que a gente deixe de já discutir na aula de hoje
As questões mais controvertidas, ainda que eu tenha separado uma série de julgados para nós discutirmos mais profundamente na aula de amanhã. E o João foi muito elogioso nas palavras dele, mas vocês vão ver que muito do que eu estou me baseando, e até a tabelinha que eu pus nos meus slides, são cópia do livro do João, do Telecheia, do Spinelli, que é a obra mais referenciada em toda a jurisprudência, até porque é muito bem sistematizada e muito clara nos posicionamentos que eles tomam, na revisão de jurisprudência. Então, não é de minha autoria, eu tenho que fazer, né, esse esclarecimento aqui. Eu acho que eu vou ter que compartilhar do jeito que eu estava fazendo mesmo. Eu não vou conseguir uma forma melhor para vê-los. Opa. Vocês estão vendo bem o slide? Super bem. Então, tá. Então, vamos lá. Quando a gente trata de sujeição, eu acho que o primeiro ponto, eu gosto sempre de pensar nas consequências, né? Por que a lei tem lá um dispositivo definindo quais credores se sujeitam à recuperação judicial? Porque para um estudante, né, de direito, que ainda não terminou, talvez, de estudar todo o regime de insolvência, pode parecer até uma coisa meio estranha, né? Basta ser credor, se é credor, vai estar vinculado aos efeitos da recuperação judicial. Mas isso não é verdade e tem, né, um sentido prático por trás disso. Eu preciso definir um marco, que nós vamos ver aqui que a lei usa tanto o marco temporal como o que a doutrina se refere a um critério material ou substancial, porque existem exclusões, né, existem ponderações de cunho legislativo, deixando alguns credores blindados total ou parcialmente dos efeitos da recuperação judicial, e aí tem diferentes razões para isso, nem todas as mais legítimas, na minha opinião, mas existem, e um critério temporal, porque eu preciso definir qual é o âmbito de alcance, qual é a vinculação dos credores à recuperação judicial, porque, como vocês vão ver ao longo do curso, estar sujeito ao procedimento de recuperação judicial independe da vontade dos credores. Não é uma manifestação consentida deles de eu quero participar, eu vou aderir, como pode ser em alguma modalidade ali da recuperação extrajudicial, aquela que vincula só os credores aderentes, ainda que exista uma outra modalidade também de recuperação extrajudicial que possa abarcar credores resistentes, né, não aderentes voluntariamente. Na recuperação judicial, os efeitos da recuperação judicial vão atingir todos os credores que preencham ali os critérios da lei de sujeição, independentemente da vontade deles. E ao ter esse efeito de sujeitar os credores, independente da vontade deles, obviamente que aqueles que são os atores da recuperação judicial precisam saber identificar qual é a massa de credores sujeitos. Esses credores, obviamente, têm que ser dado o direito de discutir exatamente o valor, o critério do seu crédito e participar, então, do procedimento. E aí nós temos toda a etapa de verificação de créditos, habilitação de crédito, que imagino que vocês tenham uma aula independente para isso, talvez no módulo 1 do curso. Mas a sujeição, portanto, ela é impositiva, ela decorre da lei. E como o legislador estabelece alguns critérios para definir quais créditos, quais credores vão estar sujeitos, isso também tem uma repercussão direta na definição da competência do juízo, porque o juízo recuperacional, diferente do juízo da falência, e eu até vou trazer um julgado recente na aula de amanhã que vai tratar disso, está longe de ser um juízo universal, a competência dele se restringe
aos créditos sujeitos à recuperação judicial e, de uma forma muito excepcional, por um período limitado, período do stay, aos créditos não sujeitos, mas de uma forma muito limitada, como nós vamos ver aqui, a previsão ali do parágrafo 3º do artigo 49. Então, eu preciso saber quais são os créditos sujeitos, porque o credor vai ser atingido pelo efeito do plano, eventualmente aprovado, homologado, né, a novação da sua dívida, quer ele queira, quer não, quer ele tenha participado do procedimento, votado no plano, quer não. E, por outro lado, o magistrado que está à frente de um processo de recuperação judicial não vai poder decidir sobre tudo que diz respeito à vida, né, aos negócios da recuperanda. Ele vai estar limitado temporalmente pelo trânsito julgado da RJ, mas materialmente a sua competência funcional também àqueles créditos sujeitos ao procedimento. E eu trago aqui esse trecho desse acórdão do STJ, que diz que os créditos eles vão ser concursais ou extraconcursais, e aqui já uma rápida explicação. Concursais, aqueles que se sujeitam ao concurso, porque os procedimentos de insolvência, né, falência, recuperação judicial, são procedimentos ditos concursais porque envolvem uma coletividade de credores, não são demandas individuais, bilaterais, e os extras concursais são aqueles credores não sujeitos, quer porque temporalmente é um crédito constituído depois, quer porque materialmente a lei excluiu esse crédito do concurso. E o que o STJ diz? Olha, a gente tem essas duas categorias de créditos, concursais ou não concursais, mas essa definição independe da vontade das partes. Não é algo que as partes possam contratar a respeito, definindo se o seu crédito é concursal ou extraconcursal. Lógico, em algumas circunstâncias, como das garantias, as partes podem contratar a concessão de uma garantia real, podem contratar a previsão de uma alienação fiduciária que vai tornar aquele crédito extraconcursal. Mas as partes não podem definir num contrato que, olha, o meu crédito aqui de fornecimento, o meu contrato de fornecimento, eu declaro que é extraconcursal e na hipótese de uma deferimento de RJ ou decretação de falência, eu, credor, não me sujeito aos efeitos desse procedimento. Né? O STJ deixou isso bem claro, e pasmem os senhores, eu não sei por que o STJ fez essa declaração na ementa desse julgado, né? Imagino que uma das partes suscitou esse caráter, a discussão sobre a natureza do crédito em um caráter volitivo, né, como se as partes pudessem derrogar o que está previsto em lei, mas eu já me deparei com um contrato, que eu nem sei se foi feito ou não por um advogado, porque era um contrato bem esdrúxulo, com várias cláusulas muito estranhas, mas que o credor declarava numa cláusula que o crédito dele era um crédito extraconcursal na hipótese de uma eventual recuperação judicial. E eu lembro que na época eu ri tanto da situação, assim, falei, nossa, como que alguém pode ter coragem de pôr isso no papel? E aí, fazendo a pesquisa para a aula, me deparei com esse julgado do STJ, que eu acho que tem mais gente, né, com essa crença de que pode definir se um crédito é concursal ou extraconcursal, simplesmente por uma previsão contratual. E como eu antecipei, essa definição da sujeição, ela parte de um critério temporal. Então, o artigo 49 vai definir que os créditos, e eu transcrevo ele aqui, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, ainda que não líquidos, né, sejam demandas ilíquidas. Então, o critério temporal é o ajuizamento da recuperação judicial. Só que isso gerou uma imensa disputa judicial, porque, por vezes, um crédito depende do reconhecimento judicial, e isso pode ser posterior a uma sentença, quer ela seja declaratória, ou quer ela seja constitutiva, posterior à recuperação judicial. Vamos pensar aqui no caso
da recuperação judicial da Oi, por exemplo, que tem processo contra a Oi de consumidores, de fornecedores, enfim, de prestadores de serviço, de uma série de naturezas distintas de créditos no país todo. E até esse repetitivo, essa tese aqui, salvo engano, envolve um caso da Oi, em que a parte entra na justiça, por exemplo, um consumidor insatisfeito com o serviço lá de banda larga, tem uma indenização por danos materiais, ou tem reconhecido uma indenização por danos morais, ou tem reconhecido um dano material em seu favor, numa sentença que transitou em julgado 2, 3 anos depois do ajuizamento da recuperação judicial da Oi. Mas o fato que deu ensejo àquele processo é anterior à recuperação judicial da Oi. E aí, o que vale? Né? A sentença que declara, que reconhece aquele crédito, ou é o fato em si? E, a partir daí, né, os tribunais construíram a ideia de que o fato gerador, se ele for anterior ao ajuizamento da RJ, independentemente do reconhecimento dele ter sido posterior, é um crédito sujeito. Mas mesmo isso, até hoje, gera muita divergência, porque, às vezes, o fato gerador, ele é muito óbvio. Eu tenho o inadimplemento anterior à RJ, ainda que eu tenha ajuizado uma demanda para que o juiz declare aquele inadimplemento e fixe os danos decorrentes daquele inadimplemento. Às vezes eu tenho um ato ilícito, ou eu alego que é um ato ilícito, estou buscando uma indenização, e aí a sentença é que vai definir o montante. Mas a jurisprudência foi se moldando mais ou menos no sentido de que, se o fato gerador, o ato ilícito, ou inadimplemento, ou o contrato de trabalho, o trabalho prestado é anterior à RJ, ainda que a demanda trabalhista, o reconhecimento das verbas trabalhistas seja depois, o reconhecimento daquele dano material ou moral seja depois, esse crédito vai se sujeitar. Então, esse RESP, com esse tema repetitivo da I-51, que diz que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera a existência do crédito como, né, a data do seu fato gerador, e não seu reconhecimento, a sua declaração, ou mesmo a sua constituição para as sentenças que são constitutivas. Isso resolve parte do problema, não tudo. Um outro entendimento decorrente disso, que a jurisprudência se debateu um pouco e hoje parece ter consolidado entendimento. Honorários advocatícios de sucumbência de uma demanda em que o fato gerador é anterior à RJ, então o crédito daquele cliente dele, ainda que tenha sido reconhecido judicialmente tenha sido reconhecido judicialmente após o ajuizamento da RJ, vai se sujeitar, mas o crédito de honorário que foi fixado na sentença posterior à RJ é considerado um crédito extraconcursal, porque se entende que esse crédito de honorários de sucumbência nasce no momento da sentença. É diferente do fato gerador da pretensão do cliente, que embasou aquela ação e que pode ser anterior. Mas, mesmo no que diz respeito a honorários de sucumbência, né, às vezes tem julgados que vão e vêm nesse entendimento, o STJ mais ou menos tem caminhado nesse sentido. Mas só para a gente tentar ter aqui um norte inicial, que o critério temporal vai ser a data do ajuizamento da RJ e olhando o fato gerador daquele crédito, ainda que no momento do ajuizamento o credor não tenha o seu crédito vencido, ele não possa ainda demandar a cobrança daquele crédito, ou não tenha o seu crédito liquidado, ele não saiba exatamente qual é o montante, mas ele vai providenciar esse passo a passo e depois habilitar ou ter o crédito reconhecido em juízo, mas de qualquer forma, quer ele queira, quer não, vai se sujeitar, porque o fato gerador é anterior à RJ. Mas aí a gente entra no critério material, porque em tese, absolutamente todos os créditos existentes nesse marco temporal se sujeitariam.
A grande questão é que a legislação brasileira, de uma forma muito peculiar, e eu confesso que eu não conheço outra legislação que caminhe em sentido parecido, estabeleceu um rol gigante de créditos que, independentemente do seu fato gerador, são excluídos da RJ, e parece que a cada reforma legislativa, seja no âmbito da Lei 11.101, sejam em leis esparsas, mas que afetam ou de alguma forma se relacionam com a atividade do devedor, criam novas e novas exceções. Então, eu trago aqui, me baseando muito aqui no livro do João, do Telechê e do Spinelli, esse quadrinho resumo, que continua, tá? Ele não acaba aqui. E mesmo assim, a gente acha nos comentários da lei outros exemplos, ou de dispositivos que estão na Lei 11.101, mas que não estão ali no 49, a exemplo do contrato de locação, arrendamento de aeronaves ou de partes da aeronave, que eu coloquei aqui no quadrinho que está lá no 199, parágrafo 1º e 2º da Lei 11.101, mas tem a discussão sobre contratos bilaterais, que, por exemplo, o Marcelo Sacramone traz nos comentários ao 49D, que ele escreveu. Tem a discussão sobre compensação de crédito, se aplica ou não uma previsão que está lá no capítulo da falência, se aplica para a RJ. Tem uma previsão que também está lá na parte final da lei sobre mercado de capitais, que são detalhes que eu acabei não incluindo aqui, mas a doutrina consegue pensar em várias outras hipóteses de, pelo menos, discussão de créditos não sujeitos, o que torna a nossa tarefa aqui bastante difícil e ainda mais a vida, né, do empresário que não consegue ter um foro único para se reestruturar, porque ele tem muito credor fora dos efeitos da RJ. Então, são em relação a esses créditos em que a lei, quer a Lei 11.101, quer leis específicas, como a gente vai ver em várias das hipóteses do produtor rural, acabam criando uma blindagem, dizendo que aquele crédito, ou pelo menos parte daquele crédito, não se sujeita aos efeitos da lei. E isso é que eu trago aqui dentro desse critério material. Então, o que a lei, né, dizia desde a sua origem lá na edição de 2005? Ela traz a previsão do caput, todos os créditos existentes na data do pedido, mas, e aí começam as exceções. A primeira diz respeito aos créditos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. E eu não sei se foi uma coincidência do destino ou não, mas se a gente analisa a jurisprudência, é quase como se a gente estivesse acompanhando ali os parágrafos, né? Logo no início, nos primeiros anos de vigência da Lei 11.101, o principal debate na jurisprudência era justamente sobre o alcance do parágrafo 1º, né? Se avalistas e fiadores, porque na sua grande maioria são os próprios sócios do devedor, né? Lembrando aqui, imagino que vocês tenham tido uma aula sobre isso, o devedor é o empresário ou a sociedade empresária, né? Não os seus sócios. E no Brasil, pensando que 99% das sociedades são limitadas, né? Os garantidores são os sócios dessas limitadas. Mesmo nas grandes companhias, não raro os garantidores são empresas do próprio grupo. E aí a gente foi vendo como tudo isso se amarra e complica muito a possibilidade de reestruturação, porque aquelas outras empresas do grupo ou os sócios, pessoas naturais, estão altamente endividados e não conseguem trazer essas dívidas para dentro da recuperação judicial, porque tem a previsão que os garantidores não, os créditos contra garantidores não se sujeitam à recuperação judicial, os credores podem prosseguir cobrando o crédito integralmente contra os garantidores, seja uma garantia cambial, real, fidejussória, isso até virou tema repetitivo do STJ, né? Eu trago aqui só para lembrança, imagino que isso
os senhores e as senhoras estejam bem familiarizados, mas foi um dos primeiros embates da lei. Então, ao definir que não se sujeita, e por isso aquele meu primeiro slide tratando da competência e do alcance, eu impeço o juízo da recuperação judicial de fazer qualquer pronunciamento no que diz respeito aos garantidores, e eu impeço que esses garantidores, por exemplo, se beneficiem da inovação do plano. Então, se o devedor, a recuperanda, conseguiu aprovar um plano que prevê um desconto de 60% da dívida, 2 anos de carência, 20 anos para pagar, isso vai valer em relação à empresa, ao empresário individual, à sociedade empresária. Mas não vai valer em relação aos garantidores. O credor vai ser obrigado a aguardar o pagamento do seu crédito nos termos do plano aprovado, mas vai poder continuar atacando o patrimônio do garantidor, porque a lei assim previu, tá? No parágrafo 1º. Então, esse foi um dos primeiros pontos de muito embate jurisprudencial, porque aí se discutia, não, mas a fiança é uma obrigação acessória, em relação ao aval, talvez isso faça sentido por ser pela autonomia do aval, mas de qualquer forma, né, prevaleceu a letra da lei, essa opção que o legislador fez, e o STJ editou aquele tema repetitivo. A segunda previsão é o devedor que opta por não incluir certa categoria de credores. E aqui eu trago um trecho do livro do João do Spinelli e do Telecheia, em que eles explicam que não é questão de eu não sujeitar, de eu poder excluir voluntariamente um credor, ou aquele grupinho de credores que eu quero continuar me relacionando, ou que eu gosto mais. Obviamente que essa exclusão voluntária, ela é feita em critérios objetivos. Assim como pode ocorrer na recuperação extrajudicial, o devedor pode entender que ele não quer incluir credores trabalhistas, créditos trabalhistas na recuperação judicial, o que tem sido comum hoje em várias reestruturações, porque ele entende que é um passivo menor, que ele consegue equacionar de outra forma, porque ele não quer afetar aqueles trabalhadores por N razões, mas é um critério objetivo de exclusão, lembrando que no Brasil a recuperação judicial ela é uma opção do empresário, não existe no nosso sistema uma previsão de obrigação de ajuizamento, isso é bastante discutível, mas é a forma como o legislador parece, a meu ver, ter se estruturado, e o devedor é o único autor do pedido, ainda que hoje os credores possam rejeitar o plano dele e propor um plano seu, o ajuizamento da RJ é uma legitimidade exclusivamente do devedor. Se ele não quiser ajuizar, ele não ajuiza. E a lei dá a ele esse benefício de poder escolher quais créditos ele quer incluir na RJ, sujeitar aos efeitos da RJ. Eu não acho que, num plano de credores, por exemplo, eles possam prever categorias de créditos que o devedor não quis incluir, mas esse é um tema até para deixar aqui para reflexão. A partir do parágrafo 3º, e o parágrafo 3º em si, ele traz uma infinidade de hipóteses, é que a situação começa a se complicar mais, e hoje é o grande embate judicial que nós temos. O parágrafo 3º, ele traz uma série de hipóteses daquilo que a gente denomina, de uma forma geral, como credores proprietários, credores que têm um direito atrelado a bens, de modo geral. Então, o que é mais comum é o proprietário fiduciário, seja de alienação fiduciária, seja de cessão fiduciária de bens móveis ou imóveis, a lei contempla os dois. O crédito do arrendador mercantil, o leasing, tá? O promitente, o proprietário, o promitente vendedor com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, o contrato de venda com reserva de domínio. Então, são hipóteses aqui que o legislador também diz que essas categorias de créditos estão blindadas da RJ,
E para a aula de amanhã, eu separei principalmente uma série de decisões envolvendo a alienação fiduciária, que a gente sabe que é hoje a grande garantia que o mercado usa, justamente porque está blindado dos efeitos da RJ. Então, a propriedade fiduciária, aqui rapidamente, para quem não está tão familiarizado, ela se diferencia, qual que é a grande, o ponto central, né, a grande característica da propriedade fiduciária. Diferente dos bens, das garantias reais típicas, né, penhora, hipoteca, anticrese já não é tão usada assim, em que o credor ele tem uma garantia sobre um bem alheio, que pode ser do devedor, pode ser de um terceiro. Quando se estabelece a propriedade fiduciária, o credor passa a ser o titular, ou ter a titularidade jurídica do bem, seja bem da própria recuperanda, seja um bem dado por um terceiro. Mas, uma vez constituída a propriedade fiduciária, se entende que o título de propriedade passa a ser do credor, obviamente, com o intuito de garantia, né? Então, é diferente de uma transferência típica de propriedade, mas o credor passa a ser considerado o proprietário daquele bem, e a partir daí ele tem uma facilidade enorme para discutir essa garantia e se satisfazer ou receber o seu crédito, alienar extrajudicialmente esse bem e satisfazer o seu crédito. Então, é uma garantia muito forte que ganhou aí o mercado por conta da facilidade, da força que ela tem comparada a outras garantias, mas principalmente porque o legislador a blindou, a excluiu da RJ. No arrendamento mercantil, no leasing, ele e aqui eu trago só um trecho desse acórdão, né, que traz a definição, só para dar um norte aqui para quem não se recorda dessa modalidade contratual, mas o arrendamento mercantil, o arrendante adquire determinado bem, né, ele compra esse bem e entrega ao arrendatário, e em contrapartida ele recebe, né, uma remuneração por isso, pagamento de aluguéis. Só que ao final do prazo contratual, o arrendatário ele tem a opção ou de renovar esse contrato, ou de devolver o bem, ou se ele quiser adquirir efetivamente a propriedade daquele bem, ele tem que pagar um montante residual. Então, não é uma simples locação, não é também uma simples compra e venda, e por isso que o credor, enquanto ele não recebe o pagamento dos aluguéis, mais o residual, que é típico desse contrato de leasing, ele é considerado proprietário desse bem. Então, é só ao final, com o pagamento do residual garantido, né, do valor residual garantido, que aquele arrendatário passa a ser, de fato, dono do bem, e da mesma lógica, ou de uma lógica similar à alienação fiduciária, o legislador quis excluir esses créditos da RJ. No caso do proprietário, promitente e vendedor de imóvel, aqui eu trago um trecho do Sacramone que ele vai dizer, olha, o comum a todos esses contratos aqui que a lei está exemplificando é que desses contratos é a propriedade sobre coisas de titularidade de um dos contratantes. Então, o promissário adquirente de um imóvel, cujo contrato tem essa cláusula que impeça, né, a revogação, o arrependimento, poderá, com o registro do contrato, ter o direito real de aquisição sobre o bem, ainda que a outra parte não queira colaborar, não queira comparecer, não queira assinar. No caso do promissário adquirente, caso o promissário adquirente não satisfaça suas obrigações e ingresse em recuperação judicial, a lei dá ao credor essa garantia que ele não vai sofrer os efeitos da recuperação judicial e, com isso, né, se preserva aí muito da dinâmica do setor imobiliário. Então, eu adquiri um imóvel, paguei por ele, tem a cláusula prevendo que o outro lado não pode se arrepender dessa transação. Se o outro lado entrar em crise, entrar em recuperação judicial, o meu direito de propriedade não vai ser afetado. Então, a lei conferiu
o direito de preservar o seu direito de propriedade em detrimento do empresário devedor em recuperação judicial, prevendo que isso se aplica também na incorporação imobiliária. O mesmo raciocínio para o proprietário vendedor, que na compra e venda com reserva de domínio, o vendedor conserva a propriedade do bem até que haja a quitação do preço. Então, de forma similar ao que acontece no leasing, de forma similar ao que acontece na alienação fiduciária, são hipóteses em que a lei dá um valor muito grande a esse bem, permitindo que esses credores sejam considerados proprietários ou reservem um direito muito próximo ao título de propriedade sobre bem até que ele seja satisfeito, e não sendo satisfeito o contrato, aquele credor não só preserva o bem atrelado àquela transação, como não é afetado pela RJ, não vai ser afetado pelos efeitos novativos da recuperação judicial. Lembrando aqui que qual é o grande propósito da recuperação judicial? Modificar os contratos. Eu devo 100 ao João, 200 a Maria, 500 ao José. Não tenho condições de pagar, eu entro em recuperação judicial tentando convencê-los que é melhor aprovar um plano de recuperação judicial que preveja que eu vou pagar 30 para o João, 120 para a Maria, talvez 300 para o José, ou talvez menos, enfim, na proporção que o plano preveja. E se eu convencer que isso é melhor, porque, do contrário, eu posso ter minha falência decretada e o risco desses credores receberem na falência, ou a chance desses credores receberem na falência é muito pequena, os credores acabam aceitando, ou a maioria deles aceitando, e eu tenho uma nova obrigação, que é essa, que em vez de eu pagar 100, eu pago 60 para o João, em vez de pagar 200, eu pago 120 para a Maria, em vez de pagar 500, eu passo a ser obrigada a pagar 300 para o José. Então, o grande objetivo da RJ é afetar contratos. A lei vai prever algumas situações, então ela vai dizer, esses contratos, esses direitos não podem ser afetados pela dinâmica da recuperação judicial. Os credores proprietários são uma grande parcela, né, desse rol aqui, estão lá especialmente contemplados no parágrafo 3º, sendo a hipótese mais evidente hoje da alienação fiduciária ou da cessão fiduciária de tudo quanto é tipo de bem, né? Créditos, participações societárias, imóveis, móveis, sejam eles maquinários, veículos, o que for, né? Porque as leis que tratam dessas garantias admitem que sejam usadas amplamente, tá? Uma outra previsão que está ali no parágrafo 4º, fazendo uma referência ao artigo 86, é o adiantamento do contrato de câmbio à exportação. Essa é uma previsão que vem já muito antiga, de uma lei de 65, que basicamente reconhece que como eu não posso, ao exportar um produto, eu não posso receber do importador moeda estrangeira e usar essa moeda estrangeira aqui no Brasil, eu preciso passar pelo sistema bancário para nacionalizar, né, transformar essa moeda em real, ou na época a moeda que fosse, surgiu no mercado um tipo de operação em que essa instituição financeira me antecipa a expectativa de receita que eu vou ter com a minha atividade exportadora, então ela antecipa o valor correspondente a, sei lá, 100 mil dólares que eu receberia exportando produto para os Estados Unidos, exportando laranja para os Estados Unidos, eu já tenho de imediato a disponibilidade desse dinheiro que eu vou usar na minha operação, e quando eu viesse a receber isso do importador, obviamente, que teria que quitar essa operação de antecipação que eu fiz. Então, se entende que
esse crédito, na verdade, é um crédito de restituição que a instituição financeira tem, porque ela me antecipou um valor, esse dinheiro seria dela, de forma equiparada, e por isso, para não desestabilizar o mercado de exportação, desde 65 tem essa previsão, uma lei especial, dizendo que o adiantamento do contrato de câmbio para exportação está blindado os efeitos da falência na época da concordata. Essa lei continua em vigor, houve essa previsão específica na Lei 11.101, tanto na falência, tratando esses valores como direito de restituição, então reconhecendo que esse valor não pertence ao patrimônio da massa falida, é um direito, é uma propriedade do credor, e na RJ, de forma similar, também dizendo, olha, se não é um bem dessa recuperanda, porque assim como ou de forma equiparada à alienação fiduciária, o mesmo raciocínio a gente pode ter que o bem, né, aquele montante, aquele valor, pertence ao credor que antecipou, o legislador manteve essa exclusão com a justificativa aqui de uma política monetária, né, econômica, de não afetar o mercado de exportação, tá? Então, isso vem há muito tempo, está muito consolidado nos tribunais. Eu trago esse julgado só dizendo, reiterando, né, que o adiantamento do contrato de câmbio, no adiantamento do contrato de câmbio, o produto da exportação passa a pertencer à instituição financeira e não mais ao exportador financiado na operação. Os valores resultantes da exportação, realizadas pela sociedade empresária, pela recuperanda, integram o patrimônio da instituição financeira que realizou a antecipação daquele crédito, e não da sociedade recuperanda. Aqui vocês poderiam perguntar, mas toda vez que eu tenho um financiamento qualquer, a instituição financeira não está antecipando um determinado valor? Mas, como eu disse, essa é uma previsão que vem desde 65, numa política de aumentar, né, o mercado exportador do Brasil, não desestabilizar, não onerar de forma que uma inadimplência muito grande elevasse juros, etc. E isso foi mantido aqui como política legislativa. Um ponto que eu vou trazer, ou deixei separado para trazer mais ao final nos slides, provavelmente tratando disso amanhã, é que, como a Lei 11.101, na previsão ali do parágrafo 4º, remetendo ao 86 na nossa lei, diz que a importância entregue ao devedor, decorrente do adiantamento do contrato de câmbio, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o STJ tem entendido que só não se sujeita aos efeitos exatamente a importância que foi objeto da contratação, mas todos os encargos moratórios ou remuneratórios decorrentes desse contrato, porque ele é um contrato do sistema financeiro. Obviamente, ele vai prever juros, multa, correção pela mora, né, pelo atraso no pagamento. O STJ tem feito essa segmentação, entendido que o que efetivamente é o objeto, é a obrigação principal, que é a importância entregue a título de antecipação do câmbio, ou dessa receita que o exportador tem a intenção de receber, né, os 100 milhões de dólares que eu usei aqui como exemplo, isso é um crédito não sujeito. Mas a multa de sei lá quantos % pelo atraso na restituição desse valor, os juros, que obviamente não vão ser de 1% ao mês, que vai incidir nesse contrato, a correção monetária, eventuais outras taxas que esse contrato preveja, esses encargos, a jurisprudência entende que não estão contemplados pela proteção, pela essa blindagem que a Lei 11.101 deu, e aí esses encargos são créditos sujeitos, pode haver uma previsão do plano de como isso vai ser pago, com desconto, com carência, em N parcelas, assim como os demais créditos, tá? Então, só para fazer essa segmentação, porque aqui
a jurisprudência deu uma interpretação bastante literal, né? O artigo diz a importância entregue ao devedor decorrente do adiantamento do contrato de câmbio. O que não é essa importância entregue entra no cálculo de encargos moratórios, se sujeita a estar vinculado à recuperação judicial, novamente independente, não dependendo da vontade e do consentimento do financiador. O parágrafo 5º, ele não vai tratar de créditos não sujeitos, ele vai tratar de uma forma muito específica do que acontece com um tipo de garantia. Então, ele vai prever que, quando há penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras, valores mobiliários, o que ficou muito conhecido como trava bancária, enquanto não for renovada essa garantia, ou paga, né, ou adimplida, toda vez que o credor que tem esses títulos de crédito ou esses direitos creditórios envolvidos aí como garantia do seu empréstimo, e ele usa o penhor porque o penhor é a garantia real sobre bem imóvel, né? E títulos de crédito, direitos creditórios, tudo isso são bens móveis. Se fosse um bem imóvel, a garantia real seria a hipoteca, mas aqui, como a gente está tratando de bens móveis, o Código Civil prevê o penhor desses títulos. O que ocorre aqui? Deixa eu chegar. Esses montantes, a lei vai dizer que eles ficam resguardados durante o período do stay em uma conta específica, lá vinculada ao contrato, e não vão poder ser usufruídos pela recuperanda, salvo se a recuperanda conseguir substituir essas garantias, dar novas garantias ou renovar a garantia. Então, ficou conhecida como trava bancária, porque se eu tenho como parte da minha operação, eu vendo algum produto, vendo a prazo, os meus clientes, os meus consumidores vão pagar lá em 30, 60 dias. Eu posso fazer uma operação com uma instituição financeira, um empréstimo, pegando um crédito com uma instituição financeira, dando esses recebíveis em garantia. E aí, o que a instituição financeira faz? Olha, todos esses recebíveis vão ter que ser pagos na conta X, que é a conta que eu indico para os meus credores. Ou já foram pagos, né, parcelados no cartão de crédito, e essas faturas vão entrando mensalmente naquela conta X. Então, como você me deu esses créditos como garantia, foi feito um penhor sobre essa garantia, eu tenho o direito de usar esse dinheiro para amortizar o crédito que eu te dei. Então, aqui não é que esse crédito, esse contrato de mútuo garantido por penhor de títulos de crédito ou direitos creditórios recebíveis de modo geral, não se sujeite aos efeitos da recuperação judicial, não possa sofrer os efeitos da novação. O que significa é que a recuperanda não vai poder utilizar, usufruir desses créditos que estão entrando lá na conta, porque foi dada essa garantia real atrelada a essa operação, mas é um crédito sujeito. Então, é uma previsão que restringe a disponibilidade, o uso desses recursos pela recuperanda, e, obviamente, em uma situação de crise, né, o judiciário foi abarrotado de pedidos de liberação de trava bancária, como ficou popularmente conhecida, porque eu estou com uma escassez de caixa, eu tenho aquele recurso entrando todos os dias, todos os meses na minha conta, eu recuperando, eu quero poder usufruir daquele dinheiro. Mas como há essa previsão resguardando que, salvo se a recuperanda conseguir criar ou substituir essas garantias, ela não vai poder enfraquecer a garantia do credor, esse valor fica suspenso, fica lá
protegido nessa conta vinculada e durante o período do stay a devedora não pode usar. E aí vocês podem questionar, mas qual que é a finalidade disso, já que é um crédito sujeito? É preservar a garantia real sobre esses títulos e créditos, porque a lógica da lei, dentro dos prazos que o legislador previu, foi o stay duraria até que se completassem lá a somatória do prazo de 60 dias para o plano, a somatória do prazo de designação da AGC, né, os 150 dias, e aí os credores já votariam se concordam ou não com o plano e sofreriam os efeitos da novação. Claro que a realidade não acontece assim. Então, o stay ele foi pensado, foi estruturado para durar dentro daquele cenário ideal que o legislador previu, de poder ter um plano aprovado. E aí, se esse plano, provavelmente, vier a prever que esse credor que tem o penhor de títulos e créditos não vai receber 100% do valor, vai receber 60% em 20 anos, com 2 anos de carência, e esse plano for aprovado, é um crédito que se sujeitará aos efeitos desse plano. Com a regra lá dos 50, que a desistência, né, a renúncia de garantia depende do consentimento do credor titular daquela garantia, não é algo que possa ser deliberado coletivamente. Mas o quanto esse credor vai receber, como é um crédito sujeito, vai depender dos termos do plano aprovado. A questão é, enquanto isso não ocorre, para não esvaziar a força da garantia real, porque o penhor é uma garantia real, a lei traz essa blindagem dizendo, olha, a recuperanda não vai poder colocar mão nesse recurso durante o stay, salvo se ela conseguir substituir a garantia, renovar a garantia, porque aí é uma nova negociação. Se isso não ocorrer, como dificilmente vai ocorrer, pelo menos eu resguardo, né, a força da garantia real, porque isso seria bom para o mercado de crédito, taxas de juro e etc. Tá? Então, é basicamente essa a lógica aqui do penhor. Não é exatamente um crédito não sujeito, mas é uma restrição, é uma proteção da garantia durante a vigência do stay. O crédito tributário, todo mundo sabe, a lógica de ser um crédito público, que não poderia se sujeitar a negociações coletivas de um grupo de credores privados, né? Hoje já se admite e se faz um esforço muito grande para ter uma negociação, parcelamento, mas entre o fisco e o devedor. Então, tem a previsão lá no artigo 6º, parágrafo 7º-B, que blinda o crédito tributário da recuperação judicial. Eu trago também no final do meu slide, para a gente discutir possivelmente amanhã, a interpretação que está sendo dada aos limites, né, do que o juízo da recuperação pode fazer quando vem uma ordem de penhora, uma execução decorrente de uma ordem de penhora decorrente da execução fiscal, atingindo o patrimônio da recuperanda. Tá? A parte de arrendamento mercantil, locação de aeronaves, acaba não tendo uma repercussão tão grande, porque o comentário geral da doutrina é que essa previsão legal que está lá no finzinho da lei, ela esvaziou por completo qualquer chance de êxito de uma reestruturação de companhias aéreas, não à toa, e obviamente não é o único fator, mas um deles, que as nossas companhias aéreas têm buscado mercados estrangeiros para se reestruturar, como a gente viu com a Latam, como a gente viu com a Gol, porque a experiência da Avianca foi longe de ser bem-sucedida, né? Então, a professora da MEC tem um artigo publicado, salvo engano, na RDM, sobre essa previsão legal, né? Mas ela esvazia por completo qualquer possibilidade de ter uma reestruturação de companhia aérea. Eu vou interromper aqui rapidinho, só para ver se não tem pergunta no chat. Não, né? Reforçando que, por favor, né,
me interrompam e façam os questionamentos para a gente não perder a chance de dialogar. Já vou voltar aqui a compartilhar, quero só chegar no slide que eu estava. Uma outra previsão que tem gerado bastante discussão na jurisprudência, não está expresso na lei, mas a doutrina traz, e eu faço uma referência mais direta aos comentários da Lei 11.101 do Marcelo Sacramone, diz respeito aos contratos bilaterais, né, tipicamente os contratos de execução diferida. Aqui, essa decisão do TJ São Paulo de 2021, ela basicamente vai colocar aqui, ó, contrato de prestação de serviços continuados para exploração econômica da fazenda para cultivo de cana-de-açúcar, celebrado anteriormente à recuperação, com vencimentos posteriores. Pretensão da recuperanda de que todas as prestações sejam habilitadas como créditos concursais, né, créditos sujeitos, se sujeitando, então, ficando vinculado ao possível plano que vier a ser aprovado. O tribunal entendeu que isso não era possível, porque, como são obrigações de trato sucessivo, né, todo mês tem uma parcela vencendo, ou de prestação continuada, aquilo que venceu antes da RJ se sujeita, mas os novos fornecimentos de serviço que geram novas prestações, e ele coloca aqui como exemplo aluguéis, condomínios, contas de água, energia, telefone, internet, etc., eu não posso juntar tudo isso como se fosse um contrato só, ainda que ele seja um contrato assinado anteriormente à recuperação judicial, e dizer o fato gerador de todas essas obrigações, inclusive os fornecimentos que vão continuar mensalmente, ou qualquer que seja a periodicidade daquela prestação e posterior à RJ, eu não posso compilar isso em um bolo só e dizer tudo é crédito sujeito. O Sacramone trata isso como contrato bilateral, dando a seguinte explicação. Quando eu tenho um contrato bilateral, né, as obrigações são bilaterais no sentido que uma parte tem o direito de declarar aquele contrato não cumprido se ele não receber a prestação devida pela outra parte. Isso é muito próprio dessas relações continuadas, pensando aqui nesses exemplos típicos, né, locação, fornecimento de água, fornecimento de energia, eu tenho uma contratação lá atrás, um contrato de locação, um contrato de fornecimento de energia, de ligação de energia, mas todo mês a outra parte está cumprindo com a sua parcela de obrigação contratual, com a sua prestação, e espera que eu cumpra a minha parte, que é basicamente pagar o preço daquele serviço, pagar a locação, pagar a taxa daquele serviço contratado. Se a recuperação judicial, mesmo não tendo uma previsão expressa na Lei 11.101, mas ele usa como raciocínio as regras do contrato bilateral que estão lá no Código Civil. Se eu trato isso pensando só na data da assinatura do contrato, eu crio uma situação injusta de uma das partes ser obrigada a continuar cumprindo com aquilo que o contrato prevê, enquanto eu, devedora, recuperanda, estou inadimplente e sem previsão de voltar a cumprir. Então, essas hipóteses, a jurisprudência define um marco temporal, obrigações já vencidas antes da RJ se sujeitam, mas entende que todo mês eu tenho uma nova prestação, e aí, sendo posterior à RJ, é considerado um crédito extraconcursal, tá? Isso está pacificado na jurisprudência,
E tem um outro fator aqui, que é não criar um estímulo errado, porque eu parto da presunção que, enquanto na falência é o encerramento como regra da atividade, né, a continuação provisória dos negócios é excepcional, e, portanto, o meu passivo ele está bem delimitado no momento da decretação da falência, em regra, eu não vou agravar esse passivo com o passar do tempo. Na recuperação judicial, eu parto do pressuposto que esse empresário, ele se utiliza do mecanismo da recuperação judicial para equacionar uma crise transitória, mas ele prova a viabilidade econômica dele mantendo a regularidade dos pagamentos da atividade dele. Porque se ele não tiver condições de pagar as obrigações que vão continuar existindo, porque ele continua em atividade, além de obrigações, obviamente, atreladas ao próprio custo do processo, eu já tenho uma grande suspeita que aquela atividade não é viável. Se eu permitir que ele simplesmente envolva créditos de execução diferida, né, em que a outra parte vai continuar prestando aquilo a que se obrigou, né, executando a sua prestação, e ele possa ficar numa situação passiva de não pagar aquele credor, eu crio um estímulo errado a esse empresário, e eu também crio um cenário de injustiça nos contratos que a natureza dele envolve sempre essa prestação e contraprestação, né? Essa troca, esse sinalagma dos dois lados, né? Então, essa é a lógica para que tanto a jurisprudência como a doutrina também façam essa ressalva de que nos contratos de prestação continuada eu utilizo o critério material, mas as novas prestações são consideradas extraconcursais e não simplesmente atreladas à data da assinatura daquele contrato, como se fosse um fato gerador que eu uso para outras naturezas, como a relação, as regras indenizatórias ou reconhecimento do vencimento antecipado de contratos, e aí todo inadimplemento retroagindo, ou mesmo verbas trabalhistas anteriores, mas com reconhecimento posterior. Aqui eu preciso reconhecer que a cada mês nasce uma nova obrigação, e essa nova obrigação que nasce posteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial é um crédito extraconcursal. Só lembrando que eu pus esse acórdão aqui. Esse é um acórdão recente do STJ, que ele traz uma situação interessante, que ele está distinguindo algumas circunstâncias envolvendo contratos de execução diferida. Então, ele está tratando do descumprimento de um contrato de safra futura, mas que o preço e o pagamento foi antecipado, e aí ele está usando essa peculiaridade de já ter o preço pré-definido e o valor antecipado pelo credor como fato gerador para definir a sujeição à recuperação judicial. E aí a ministra Nancy Andrighi faz as seguintes ressalvas que eu achei interessante trazer para vocês. Primeiro, que não há qualquer obrigação legal, qualquer restrição legal, melhor dizendo, que exclua obrigações de dar e de fazer para a definição de sujeição de crédito, tá? Então, essa é uma primeira diferenciação que ela faz. Deixa eu só ver se alguém mandou uma pergunta aqui. Tá. Não afeta em nada. Vocês continuam vendo o slide ou eu parei o compartilhamento? Não, né? Continuam vendo. Sim, continuamos vendo. E aí a ministra continua aqui, na execução diferida, como no contrato de safra futura, apesar do crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou algumas prestações se prolonga no tempo.
Para fins de submissão à RJ, e definir se vai ser concursal ou não, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, se anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido terá um crédito existente em seu favor, um crédito concursal, e se submeterá aos efeitos da RJ nos termos do 49. Diversamente, se na data do pedido da RJ ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois sabido de antemão que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais. Basicamente, o que ela está tentando explicar aqui, e que o Sacramone faz muito bem no comentário dele à lei, é que essa característica dos contratos bilaterais permite que uma parte deixe de executar a sua obrigação se ele percebe que a outra parte também não vai cumprir com aquilo que o sobrevoo, porque essas obrigações são recíprocas, né? Esse sinalagma que vai caracterizar o contrato bilateral. Então, se o credor já antecipou o valor, já cumpriu com a sua parte e aguarda a entrega, a obrigação de dar do devedor, que é a entrega dessa safra futura, e isso não venha a ocorrer, tem a propositura de uma RJ, esse é um credor sujeito. Agora, se ele ainda não antecipou o valor, o devedor está ali em crise, véspera de entrar em RJ, o credor ou segura ou não chegou o momento, o vencimento, a data com que ele se comprometeu a antecipar o valor, né, o pagamento que é objeto daquele contrato. É proposta a recuperação judicial, ele não vai ser mais obrigado a cumprir com a sua obrigação, porque tem uma expectativa muito clara que o devedor também não vai ter condições de cumprir com aquele contrato, e não vai se sujeitar aos efeitos da RJ. Ou esse contrato vai ser rescindido, ou vai ser discutida a rescisão, se houver alguma questão decorrente da rescisão, algum valor devido de uma ou outra parte, esse vai ser considerado um marco temporal importante para dizer que é um crédito não sujeito. Ou deixa de ser um crédito e esse contrato vai ser desfeito por conta dessa ideia de que exceção de contrato não cumprido, né? Se a outra parte não vai cumprir, eu também me desobrigo da prestação, da obrigação, ou se houver ainda a constituição de algum título de danos, né? Danos materiais, lucros cessantes, qualquer coisa do tipo, eventualmente vai ser extraconcursal, usando esse raciocínio que a ministra usou aqui sobre o marco temporal para definir a sujeição ou não. Então, esse é só para trazer um exemplo de contratos bilaterais de execução diferida, em que a jurisprudência também permite a não sujeição à recuperação judicial. E aí a gente entra em um outro rol, e eu sei que essa aula fica maçante, porque tem que discutir teoria, que veio com a reforma, veio com a Lei 14.112, que, se de um lado previu de forma expressa a possibilidade do produtor rural ajuizar recuperação judicial, por outro lado, esvaziou muito aqueles créditos que podem ser submetidos para a reestruturação. Então, a tabelinha é como se ela fosse a mesma, né, uma continuação, porque muitos dos parágrafos estão ali no 49, tem algumas previsões em leis específicas, mas aumenta esse rol de créditos não sujeitos, e por isso, da perspectiva material, né, a gente precisa olhar, porque não basta que seja um crédito já existente na data do pedido, porque se ele entrar nessa exceção, não se admite, não vai sofrer nenhum efeito da recuperação judicial, o juízo da recuperação também não vai ter competência para, de alguma forma, decidir qualquer questão
vinculada a esses créditos. E quais são essas previsões? Então, ali no parágrafo 6º, a previsão de que créditos não vinculados à atividade rural e não contabilizados. São duas previsões que estão ali no parágrafo 6º. Basicamente, o legislador, talvez numa ideia de moralização do mercado e um pouco captando sinais que ele via até a reforma de como estavam funcionando as recuperações judiciais, ele quis ter esse tom exemplar no sentido de dizer, o produtor rural, ele é o empresário individual, né, a pessoa natural que se sujeita ou que pode utilizar da recuperação judicial. A gente sabe que nessas hipóteses não há uma segmentação patrimonial, né, não há a constituição de um novo ente com patrimônio próprio, como acontece com as sociedades empresárias. A jurisprudência já tinha definido há algum tempo, isso se consolidou também às vésperas da reforma, que como o registro ele é meramente declaratório, né, ele não é obrigatório, é facultativo para o produtor rural, tanto dívidas anteriores ao registro como dívidas posteriores ao registro do produtor rural na junta comercial podem se vincular à recuperação judicial. E aí o legislador, nessa ideia de, talvez, moralização, quis definir em lei que, tudo bem, eu posso pegar créditos anteriores e posteriores ao registro, eu vou olhar lá o tempo que ele tem de atividade rural, se comprovou lá os 2 anos de atividade rural, mas eu só vou admitir na recuperação judicial aqueles créditos em que eu consiga demonstrar que tem uma vinculação direta a uma atividade que é tipicamente agrária, uma atividade que é tipicamente rural. Aquela dívida que o produtor rural tem com o banco em um financiamento genérico, se eu não demonstrar que tem um vínculo na atividade rural, não vai estar sujeito. Aquela dívida que o produtor rural, pessoa física, fez no cartão do crédito, não demonstrando que está atrelado à atividade rural, que foi para comprar bens indispensáveis ali para a atividade rural, não se sujeita. Ou mesmo dívidas que têm um vínculo com a atividade rural, mas que não foram contabilizadas, não estão lá no livro caixa, não aparecem naquele rol de documentos que o artigo 51 passou a prever para o produtor rural, eu não vou poder vincular essas obrigações à RJ. E aí isso tem criado também muita discussão quando esse produtor rural, ou a esposa, o cônjuge, o esposo do produtor rural, ele é avalista fiador em contratos, ou ele é obrigado em um contrato bancário, e aí o banco vem e diz, isso não é próprio da atividade rural, ele está lá numa outra figura, numa outra posição de garantidor, então vai entrar na previsão do parágrafo 1º, ou é um tipo de contrato bancário, um financiamento genérico, não demonstrando aqui o uso na atividade rural, esse crédito também não se sujeita, então esvaziou muito. E por que pode parecer lógico, mas talvez seja injusto essas duas previsões? Porque a lei nunca previu nada similar ao tratado empresário, o empresário individual. Lembrando que, pelos termos lá do artigo 1º, não só sociedades empresárias, mas empresários individuais de qualquer atividade, prestador de serviço, comerciante de qualquer natureza, né, sendo empresário individual, pode entrar em RJ, ele também não tem essa segmentação patrimonial, como tem nas sociedades empresárias, né, nas pessoas jurídicas, e para ele não há nenhuma previsão de que a RJ só vai sujeitar créditos devidamente contabilizados e decorrentes da atividade empresarial dele. E um outro contraponto aqui é que se essa RJ não for bem sucedida e houver a decretação da falência, na decretação da falência, justamente porque não existe essa segmentação, essa autonomia patrimonial
quando a gente está tratando das pessoas naturais, vai incluir todo o patrimônio desse empresário rural, né? Vai incluir o carro que ele usa no dia a dia dele, vai incluir a casa na praia, vai incluir todas as contas dele, salvo as exceções daquilo que é considerado impenhorável no CPC, todo o patrimônio dele é dragado na falência. E, obviamente, todas as obrigações vinculadas ao patrimônio geral dele vão ser equacionadas na falência, vão compor o rol de credores. Então, por que fazer essa exclusão na RJ, já que foi feita exclusivamente para o empresário rural? Já que não há uma previsão similar tratando do empresário individual das outras atividades, né? Então, aqui eu acho que foi muito numa sanha de moralização, mas que juridicamente eu não acho sustentável, tá? Tem duas outras previsões ali nos parágrafos 7º e 8º, dizendo que não se sujeitam à recuperação judicial créditos decorrentes de recursos controlados e já renegociados pelo devedor, junto à instituição financeira, antes do pedido de recuperação judicial, que é basicamente a lei do crédito rural. A gente sabe que o crédito rural ele tem uma série de facilitações, né, de programas públicos, prevendo recursos a um custo mais barato, os inúmeros planos safras que o governo, né, edita através dos bancos públicos e outros incentivos também via bancos privados, e aí há uma regulamentação, né, em relação aos padrões, aos parâmetros desses créditos, há um manual editado em relação às taxas, condições de pagamento. Então, a lei previu, não é que o crédito rural nunca vai se sujeitar, mas se ele entra nessa categoria dessas operações que seguem essas políticas econômicas de um crédito já subsidiado e ele já foi renegociado pelo devedor junto à instituição financeira, o devedor não poderia tentar atrelá-lo novamente à RJ e fazer uma novação, uma nova renegociação, uma nova novação envolvendo esse crédito rural. A outra previsão é que dívidas constituídas nesse lapso temporal dos últimos 3 anos anteriores ao pedido, que foram usadas para aquisição de propriedades rurais e também as garantias atreladas a essa operação, não se sujeitam à RJ. A explicação que a doutrina dá é que, de novo, nas recuperações judiciais que foram propostas por produtores rurais antes da reforma da lei, se viu muito essa manobra, digamos assim, de produtores rurais comprando, fazendo empréstimo para aquisição de propriedade e logo na sequência, antes de pagar, antes de adimplir de forma mais substancial esses contratos, proporem recuperações judiciais para daí renegociar e tentar reduzir ainda mais o valor das suas dívidas. E aí o que foi considerado essa má prática do mercado seria a semente dessa previsão. Mas, de novo, né, é questionável que a gente crie uma exceção pensando numa conduta indevida, talvez, de uma minoria, considerando o quão importante, né, e o quão significativo é o mercado agrícola, né, a produção agrícola no Brasil. A outra previsão não está no 49, mas está lá no famigerado parágrafo 13º do artigo 6º da lei, também veio com a reforma, é a definição de que ato cooperativo, não se sujeita a RJ, e aí, na lei das cooperativas, ato cooperado é o ato que envolve a cooperativa e os seus cooperados, e aí aqui a gente tem desde cooperativas de crédito, em qualquer modalidade de empréstimo que elas concedam aos cooperados, e qualquer pessoa que vá
fazer uma operação de crédito, qualquer tipo de financiamento nessas cooperativas de créditos, vai ser um cooperado, vai assinar lá os termos e oficialmente entrar como cooperado, porque é a condição para ter acesso a esses instrumentos. Então, basicamente, todo mundo que se relaciona, quer com cooperativas de crédito, quer com as cooperativas de serviços, cooperativas agrícolas, agrárias, né? Isso vai ser considerado um ato cooperado e vai estar excluído da RJ. A jurisprudência tem caminhado no sentido de, mesmo em relação às cooperativas de crédito, não permitir que sejam equiparadas a operações típicas do mercado financeiro e entrem nessa exclusão legal. Está se discutindo que esse possível projeto de reforma da lei de falência, que está tramitando agora passos mais acelerados, vai reforçar essa previsão de que o ato cooperado não se sujeita à RJ. E a justificativa aqui, dentro daquilo que eu já li até agora, é muito mais um lobby, né, de um grupo, de um setor bem estruturado, do que qualquer razão mais plausível de política legislativa ou de política econômica, né? Já que as cooperativas podem desempenhar qualquer tipo de atividade de A a Z, acaba contemplando um leque muito grande de operações, e no que diz respeito aos produtores rurais, isso é muito, muito presente, então acaba esvaziando também dessa perspectiva a recuperação judicial do produtor rural. Há duas outras previsões que não estão na lei 11.101, mas que estão em leis específicas, que é a previsão de um patrimônio de afetação vinculado a algumas operações de crédito específicas envolvendo o produtor rural. E aí, de novo, não é que é um crédito não sujeito, mas o crédito, esse patrimônio de afetação fica blindado da RJ, mas também aqui numa previsão bastante estranha, que é uma blindagem parcial. Ele só blinda em relação a obrigações que não sejam de natureza trabalhista, previdenciária ou fiscais, que dívidas do produtor rural que sejam classificadas como trabalhista, previdenciária ou fiscal, poderiam atingir esse patrimônio de afetação, que seria uma nova forma de garantia de algumas operações do produtor rural, que a Lei 13.986 de 2020 passou a prever. Então, ela blindou a garantia em si, esse patrimônio de afetação dos efeitos da RJ, né, não vai poder ser trazido, dragado para dentro da RJ, mas com esse picoteamento aqui, que essa ressalva não vale para esses créditos definidos ali, trabalhista, previdenciários e fiscais. E, né, o que tem sido também bastante discutido, a previsão de que cédulas do produto rural de liquidação física não se sujeitam à RJ por conta de uma previsão específica da Lei 8.929. Se for uma CPR financeira, ela se sujeita à RJ, mas a CPR de liquidação física, em qualquer uma das suas modalidades, né, que é essa ideia de entrega efetiva do produto, estaria blindado dos efeitos da recuperação judicial. E por isso, né, que a gente diz que hoje sobra muito pouco para o produtor rural, de fato, se reestruturar, porque como os CPRs de liquidação física e ato cooperado está afastado, créditos vinculados, créditos decorrentes do crédito rural, né, dado dentro das políticas econômicas e renegociados, está afastado. E se o produtor rural não tem uma contabilidade bem estruturada e aquilo que ele não consegue comprovar como sendo diretamente atrelado à atividade rural dele também está excluído, acaba que sobra muito pouco para ele poder discutir. A gente chegou aqui no nosso término, mas eu tinha programado a aula
para, nessa primeira noite, discutir as previsões legais de exclusão / sujeição à RJ, né, seja com base na Lei 11.101 ou em previsões do Código Civil ou leis especiais, e para a aula de amanhã a gente discutir casos mais quentes que estão sendo tratados pela jurisprudência, tá? Eu não sei se tem alguma dúvida da parte teórica. Deixa eu ver aqui. Qual é o entendimento da doutora? Caso de uma floresta paga pelo comprador, mas não entregue, ou seja, ela... Alberto, se quiser explicar aqui a tua pergunta, enquanto isso eu estou vendo aqui da Camila, atribuiu natureza extraconcursal às CPRs, aplica-se apenas às recuperações ajuizadas após a sua vigência ou também as em cursos. Essa previsão da CPR de liquidação física, deixa eu ver a data, porque essa não veio com a reforma. Não é da lei 14.112, né? Teve ali as sucessivas leis do agro, mas essa previsão do artigo 11, Camila... Ah, não, ela veio também com a lei 14.111. Eu entendo que a gente não pode, seguindo até a lógica do STJ, né, que concursalidade e extraconcursalidade não é uma questão de disposição de parte, é uma questão de previsão legal de política legislativa. Para as recuperações judiciais ajuizadas antes, eu entendo que a lei não pode retroagir, né, porque ela previu a extraconcursalidade ali em 2020. E lembrando que é só para CPR de liquidação física, né, as CPRs de liquidação financeira continuam se sujeitando à recuperação judicial. A Suzy Maria comentou que no Mato Grosso estamos tendo decisões diferentes sobre ato cooperado. Eu moderei, não sei se você conseguiu participar, Suzy, no evento na ESA com a doutora Aline. Ela também questionou muito essa questão do ato cooperado, porque está sendo muito idêntico a uma cédula do crédito bancária, enfim, acaba, na visão dela, distorcendo um pouco o conceito de ato cooperado. Então, eu sei que, em primeiro grau, os juízes, né, têm entendimentos distintos, mas no âmbito do STJ, o STJ está bem reforçando, né, que mesmo para cooperativas de crédito vale a exclusão do ato cooperado. E aqui no Paraná, o nosso Tribunal de Justiça também tem seguido essa linha. Eu fiz, doutora, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Eu fiz um artigo semana passada, que inclusive deu uma repercussão aí, porque na verdade eu só opinei de uma RJ que eu sou administradora, e daí acabou que o juiz da primeira instância também passou, e no Tribunal de Justiça também. Daí teve outros colegas que falaram, não, já está mudando a decisão. Eu não vi nenhum ainda do TJ do Mato Grosso modificando. Mas era interessante se viesse realmente alguma coisa já decidida, né? Apesar que está na lei, para nós aqui é muito difícil, porque tem um embate muito grande em relação a isso, e nós, como AJs, a gente fica meio que fica bem navios, né? Foi uma pena o que fizeram com o produtor rural com a reforma. E aí você perguntou de grãos. Eu vou deixar a discussão dos grãos para a gente discutir amanhã, porque eu separei vários julgados que estão justamente tratando o que é bem de capital, essencialidade, quem que discute essencialidade ou não. A aula de amanhã vai ser basicamente alienação fiduciária, a partir da jurisprudência e essas discussões. Alberto, só para eu ver se eu entendi a tua pergunta, não sei se você consegue abrir o áudio e explicar. Boa noite, doutora. Boa noite. Pode me chamar de você, por favor. É um caso prático de uma agropecuária
em que ela vendeu a floresta, e a floresta foi paga, é uma grande floresta, mas ela não chegou à maturidade de entrega, ou seja, a floresta não foi retirada pelo comprador, e neste meio tempo ela sofreu a crise e entrou com pedido de recuperação judicial. Então, e arrolou esse crédito, então, já recebido como sujeito à recuperação. E o tribunal, primeiro grau e segundo grau, se perdeu. Havia um entendimento que era uma obrigação de fazer, ou seja, a obrigação de entrega da fazenda, da floresta, e acabamos ainda não tendo vitória nesse sentido. Mas se aquele acórdão que eu mencionei ali da Nancy Adrighi, lógico que está longe de ser uma jurisprudência pacificada, porque não sei se tem muitos outros do STJ a esse respeito, mas seria uma hipótese similar à sua, e ela entendeu que era um crédito sujeito, né, que também era uma obrigação de hidrar, obrigação da entrega da safra futura, e como o credor já tinha antecipado o pagamento antes da RJ, ela entendeu que era um crédito sujeito. Se o credor ainda não tivesse antecipado e ela tivesse entrado com a RJ, poderia ou rescindir ou discutir se, caso antecipasse algum valor, de ser posterior, mas é uma hipótese que me parece muito, muito similar ao que você está narrando, né? Seria como fazem com as florestas de eucalipto, né? Tem que esperar lá os 7 anos, 10 anos para poder colher. Era uma floresta de eucalipto, nesse caso. Salvo, logicamente, se tiver alguma garantia, como uma alienação fiduciária, que, eventualmente, por conta da alienação fiduciária, torne um crédito não sujeito. Mas, se for só uma obrigação de entrega futura, na linha ali do precedente da Nancy Adrighi, seria um crédito sujeito, tá? Eu vou procurar, porque eu acho que falta na doutrina, e até comento isso aqui, porque eu sei que tem muitos doutrinadores aqui, pessoas que são do meio acadêmico, eu acho que falta na doutrina uma exploração melhor das obrigações de dar e fazer e a repercussão na RJ. A gente, né, a maioria dos casos tratam muito da questão, entregou dinheiro, né, forneceu um produto e tem lá uma dívida de valor. Mas obrigações de dar e fazer, eu vejo que são pouco exploradas. Eu tenho um caso aqui que não tem nada a ver com um produtor rural, mas também discute contra uma incorporadora que está em RJ, que já tinha sido consolidado por conta de uma declaração de compensação anterior à decretação da abertura da RJ, a titularidade do imóvel em favor do meu cliente, mas ficou pendente a obrigação de escriturar. E aí também fica nessa, o que é um crédito, porque vai incorrer em risco, ou o meu cliente pode pagar, né, esses custos, mas ela tem a obrigação de ir lá escriturar, e o juízo, se for o caso, pode se subrogar na vontade dela e aplicar as regras lá do cumprimento de sentença nessas hipóteses e mandar escriturar, mas até que o tribunal tenha entendido que é um crédito sujeito, porque vai envolver uma repercussão financeira, e aí tem que aguardar o que tiver previsto no plano, que para a situação do meu cliente não resolve nada, porque ele já tem o reconhecimento judicial que ele é o proprietário, mas não consegue regularizar daí com escritura e posterior matrícula. Então, acho que é um ponto que a gente, no nosso dia a dia, a gente não para tanto para refletir, não constrói teoria a respeito. O Gustavo tinha levantado a mão, não sei se... me ouvir bem? Oi, pode repetir? A senhora está conseguindo me ouvir bem? Consigo. Gostaria de saber a respeito, até se tem entendimento jurisprudencial já atendendo para algum lado, a respeito dos créditos obtidos pela recuperanda entre o pedido da tutela cautelar e o pedido principal da recuperação. A gente tem algum entendimento jurisprudencial já vertendo para algum lado, até a opinião da doutora também, se quiser falar. Eu acho que, assim, tem precedente no Rio de Janeiro,
eu vou até separar isso para a gente discutir amanhã com mais fôlego, né? Mas me parece que está prevalecendo o entendimento que é o ajuizamento da RJ que vai ser o marco, tá? Até porque das tutelas antecipadas eu tenho diferentes, né? Eu tenho aquela, por exemplo, da mediação, que pode nunca virar numa RJ, e que eu ainda não tenho a discussão, até que eu não tenho nem obrigação de delimitar exatamente meu quadro de credores, né? Eu chamo alguns ali para negociar. Tem a do parágrafo do artigo 6º, que é a preparatória para a RJ. Então, e aí, principalmente, a discussão qual é o momento vai repercutir também naquelas discussões sobre possibilidade das cláusulas de vencimento antecipado ou não, né? De compensação ou não. Então, eu sei que no caso das Americanas teve muita discussão sobre isso. Tem o bônus e o ônus, né? Eu acho que o ajuizamento da RJ deveria ser o marco, porque aí sim eu tenho o início do processamento, eu tenho a restrição ali do devedor não poder desistir do pedido sem o aval dos credores, né, sem assembleia para autorizar a desistência. Enquanto eu estou no âmbito da tutela antecipada, o devedor ele pode desistir, ele pode nunca ajuizar uma recuperação judicial e o credor não tem legitimidade para ajuizar a RJ. Então, na minha opinião, eu acho que o marco temporal deveria ser o ajuizamento da RJ, e não a tutela antecipada. Mas eu não acho que isso seja um entendimento pacífico, tá? Eu vou ver se eu consigo separar as decisões que eu sei que tem no Rio de Janeiro para a gente discutir amanhã, tá? Mas, na minha opinião, a letra da lei deveria valer, que é o marco do 49, ali, o ajuizamento da RJ, pelas consequências que o devedor sofre a partir daí. Na tutela antecipada, ele está ali sentindo ainda se vai entrar com a RJ, tentando antecipar o stake, depois vai até ser descontado, né? Dependendo ali do fundamento que ele usou, mas eu acho que deveria ser o ajuizamento do pedido. Não sei se alguém tem algum contraponto que queira expor, senão a gente discute isso amanhã também. Você tem uma opinião, Gustavo? Não, eu não tenho. Eu só enfrentei essa discussão em um processo há algum tempo e me surgiu esse questionamento aí, desde quando seria interessante. Para mim, no caso do processo, foi mais interessante no pedido da recuperação, de fato, né? Porque se você retroage também, você deixa mais gente de fora, né? Porque pelo critério temporal, os créditos posteriores ficam de fora. Lógico que se os credores puderem ficar de fora, é isso que eles querem. Nenhum credor gosta de participar, está sujeito aos efeitos da RJ. Mas eu acho que em termos de segurança e pelos efeitos que o deferimento tem, inclusive de impedir que o devedor desista do pedido sem o aval dos credores, eu acho que não deveria dar uma interpretação conforme ali o 49. Eu acho que, pelo menos no marco temporal, o 49 é muito explícito, e a gente deveria respeitar isso. Mas eu vou ver se eu acho julgados a esse respeito. E, lógico, a gente tem no Brasil, né, como o Brasil desafia toda a ficção, a gente tem a RJ da RJ, e aí você tem uma outra discussão. E aí, como é que ficam os credores da primeira RJ, né? Eu sei que no caso Oi, o magistrado definiu lá os credores retardatários que ainda não tinham se habilitado, se habilitam na segunda e vão participar da segunda, mas também a gente desafia, né? Porque uma não terminou e a outra já começou envolvendo a mesma empresa. E aí abarcou um monte de gente que acreditava que era extraconcursal, que era posterior ao Oi 1, né? Acabou sendo pego na Oi 2. Beatriz, por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Me escuta bem? Escuto, aham. Tá, e com relação ao que o Gustavo botou ali, a gente já passou por uma recuperação aqui e nós utilizamos a data do deferimento como sendo nosso marco temporal.
Da E RJ, falando não da na tutela. RJ, e exatamente, não da tutela. E em mais de um caso, utilizamos o mesmo procedimento. Agora, falando em marco temporal, eu fiquei na dúvida a respeito dos honorários de sucumbência, porque ele está atrelado a um período e a um crédito que eu estou já tratando dentro da recuperação judicial. E aí os honorários, eles não são sujeitos em função do fato gerador, como é isso? A jurisprudência, assim, em termos de honorário, nunca dá para dizer que a jurisprudência é sólida, né? Porque os tribunais vão e vêm tudo que diz respeito a honorários advocatícios. Mas a jurisprudência hoje bastante predominante é que se a sentença que fixou os honorários ela é posterior à RJ, os honorários de sucumbência são crédito extraconcursal. Tá? Lógico, se eu estou tratando, eu tenho um caso, esse caso que eu escrevi desse meu cliente contra uma incorporadora, a sentença era anterior à RJ, então os meus honorários de sucumbência que eu ganhei a causa vão se sujeitar à RJ dele, porque a sentença era anterior. Mas tem sido muito comum a jurisprudência defender que uma sentença posterior à RJ que reconheça um direito, uma indenização por dano material, dano moral para aquela parte, sendo o fato gerador desse pedido, dessa ação anterior à RJ, vai ser concursal, ainda que o crédito só tenha se tornado líquido com a sentença, né, e até com o trânsito julgado dela, que pode ser muito posterior, mas os honorários de sucumbência que o magistrado fixou naquela sentença, eles são extraconcursais, porque eles surgem só com a procedência da demanda, enquanto que a procedência da demanda, no que diz respeito ao cliente, tem como base, né, o fundamento, a causa de pedir um fato gerador anterior. Então, a jurisprudência faz essa distinção, que para a parte o fato gerador pode ser anterior, e na maioria das vezes vai ser, mas os honorários de sucumbência, eles surgem, eles nascem com a procedência do pedido e a definição da sucumbência. E, claro, tem outros casos, assim, que, de sacanagem não, mas, se a sentença, hoje isso não é tão comum, definiu a compensação, esse advogado deixa de ter um crédito extraconcursal porque foi compensado, foi extinto, ou o crédito dele eventualmente não é contra a recuperanda, é contra o advogado da outra parte, porque foi definida essa compensação. Como o novo CPC, OAB, fizeram um trabalho de proibir a compensação de honorários, essa não é uma demanda tão frequente, mas eu vi julgados nesse sentido também, tá? De não reconhecer o crédito por dizer que não existe, né, um crédito nem concursal, nem extraconcursal contra a recuperanda, porque foi decretada a compensação. Mas, fora isso, a jurisprudência está bem sólida nessa distinção entre o crédito de honorários e o fato gerador, a causa de pedir do cliente. Estão colocando aqui... o Emerson está tratando aqui do marco temporal da tutela antecedente, mas aí do 20, né, Emerson? Dizendo, se eu entendi corretamente, que não altera o 49. Então, o marco temporal vai continuar sendo o ajuizamento da RJ, né? Em relação ao 20, eu não tenho muita dúvida, porque o 20B, lá da mediação, pode ser satisfativo, né? Pode nem ter uma RJ pelo prazo de muitos anos, se tem aquele 1 ano ainda, desfazer ou não a inovação do plano que foi aprovado. Então, em relação ao 20A, eu realmente não tenho muita dúvida que não vai alterar o marco temporal. O grande questionamento é quando a tutela antecedente é aquela preparatória lá do 6, que é justamente dizendo, eu não tenho ainda toda a documentação para entrar com a RJ, mas eu preciso antecipar o stay. Se essa tutela antecipada poderia mudar o marco temporal. Eu entendo que não, né? Mas acho que a gente pode discutir isso amanhã. A Mariana está falando aqui dos honorários, mas daí você habilita como crédito concursal, Mariana?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar mais jurisprudência sobre a questão de honorários para a gente discutir amanhã, porque assim eu posso liberá-los e a gente não deixa de ter essa discussão amanhã. Na parte de contratos, que alguém perguntou aqui de honorários, eu vi um caso interessante, fazendo a preparação para a aula, só que eu acabei não separando o julgado, que declarou como crédito extraconcursal os honorários contratuais do advogado que foi contratado para entrar com a RJ. E aí entendeu o seguinte, por mais que a procuração seja, obviamente, anterior ao ajuizamento e a assinatura do contrato de honorários, obviamente, anterior ao ajuizamento, né, porque ele foi contratado para isso, a prestação dele inicia com a recuperação judicial. E aí o tribunal, eu acho que foi o Tribunal de São Paulo, se eu não estiver enganada, entendeu que era uma obrigação não sujeita, porque a prestação do serviço dele, né, é posterior à RJ e não anterior, então, já que foi para isso que ele foi contratado. Então, assim, é difícil a gente bater um martelo, né, porque vai muito da interpretação qual é o fato gerador. Tá? Parece que o STJ pacificou, dizendo, só olhar o fato gerador, mas exatamente onde que está localizado o fato gerador nem sempre é tão óbvio. Eduarda, você está perguntando do advogado contratado para a RJ. Eu vou achar assim e compartilho com vocês, tento separar o PDF para mandar para vocês daí. Tá bom? Gente, nos vemos amanhã, muito obrigada. E amanhã, então, discussões de julgados, sem teoria. Um abraço.